Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais O Santo Podcast, diretamente dos estúdios aqui do Belas Artes, Joinville, em Santa Catarina. É uma honra passarmos essa próxima hora juntos, falando das coisas do Senhor, sendo edificados. E ao meu lado aqui, como sempre, meu irmão Giovanni Claudino. Tudo bem, Giovanni? Tudo muito bem, graças a Deus. Espero que o dia seja bom para todos, tá? Sim. Inclusive para ti, tá, John? Não, sim. Então tá. Lembrando que no último episódio aí a gente conversou com um irmão muito querido. E nós temos conversado com irmãos muito queridos, né, Giovanni? Sempre, graças a Deus. Espero que quando estiver indo por ar esse episódio, nós não tenhamos que postar alguma coisa sobre o episódio onde foi falado do Cid Moreira. Um abraço pro Cid Moreira e para toda a família. É sempre bom reforçar. Isso, que a gente ama ele. E a gente ora pela saúde também, né, Giovanni? Então, abacates. Da saúde, no caso, que é muito importante. Um irmão muito amado. E hoje nós temos a presença de mais um irmão muito querido. Eu conversei pouco com ele até hoje, o Giovanni tem mais contato, mas o pouco que eu conversei já dá para ver que vai ser um irmão que vai abençoar demais e vai nos edificar também muito nessa manhã. É o Dionei. Tudo bem, Dionei? Tudo bem, graças a Deus. Com os Tudo olhos, bem. Olhos verdes, né? Parece que é verde. É verde, não? Não sei, verde. eu sou daltônico, então... Então é verde. Verde. Eu tenho dificuldade. O homem é daltônico, tá? Não, Ele não tem a noção das luzes que estão aqui. Tá, não, incrível. Ele só vê branco e preto. Isso. Não é tanto também. Não, porque geralmente eles falam que quem tem o olho verde ou quem tem um olho claro tem uma certa probabilidade maior de ter esse tipo de problema. Então eu não tenho, tá? Não, tá, ok. Mas seja muito bem-vindo ao Santo Podcast aí hoje. Obrigado. Dionei Machado. Dionei Dionei Machado. Machado. Pronto, O conhecido como Noro. Como assim, Noro? Noro. Ou Renjo. Ou Renjo. São apelidos assim, não? Tá. No meio da família. No meio da família, No meio pronto. da família. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito legal, muito interessante. Eu acredito que vai edificar você aí. Antes disso, quero mandar um abraço para os irmãos do Bom Samaritano, né, que tem esses esboços bíblicos. Para você aí que quer adquirir, poder iniciar uma leitura já tendo um pano de fundo, eles têm os 4 evangelhos, o esboço dos 4 evangelhos com um resumo. Se você quiser fazer uma pregação, você consegue se achar melhor lá nos evangelhos. Enfim, tá muito legal esse material. E um abraço também para o Marco do Box 91. Marco, eu preciso lá, tá? Pra ver se fico menos feio. Não, vai dar tudo certo. Calma, Giovanni. Hoje nós vamos entrar no livro de Romanos, capítulo 16, e a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 16, e a primeira olhada, assim, né? Até parece um livro que te dá muitas sugestões de nomes para crianças aí do século. Nomes bonitos, né? Sim. Tem uma lista boa aqui. Tem uma lista boa. Então, assim, se você não pegar nada do que a gente for falar aqui, fica com os nomes. Isso, faça filhos e coloque esses nomes. Isso, então talvez o senhor queira falar com você nessa questão da paternidade aí, tá? Mas eu acho que vai ser muito legal, brincadeiras à parte. A gente vai falar sobre os heróis do anonimato, né, Giovanni? Às vezes pessoas que a gente não encontra em outros lugares das Escrituras, mas que foram muito importantes para que o Evangelho fosse anunciado naquele tempo, né? E lembrando que por todas as Escrituras aparecem esses homens, né? Às vezes uma vez, solo, né? Bem solo. Assim. Apareceu uma vez lá, alguém citou o nome e nunca mais voltou pro holofote. E até já dá de voltar para 1 ou 2 podcasts atrás aí que você vai ver que às vezes o Senhor te chamou não para ser uma estrela, né, dentro da tua comunidade. Sim. Mas para servir o Senhor de qualquer forma. É verdade. Então a gente vai começar a ler com o nosso leitor oficial aqui, Giovanni Claudino. Cid Moreira. Isso. E vamos lá. Romanos capítulo 16,
do versículo 1 até o versículo 16. A gente vai bem pausadamente, depois a gente vai, enfim, conversar aqui com o nosso irmão Dionei. Vai ser uma bênção. Vamos lá. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que recebam no Senhor, de maneira digna dos santos, e lhe prestem ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Pensa. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. Tranquilo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Simples. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem. É engraçado. O parente nunca tem honra, né, Giovanni? Não. Olha, o profeta só não tem honra na sua própria casa. Aqui, ó, o cara tá passando o pano e jogando confete no ar, galera. Isso. Agora chega no parente, ele diz: saúdem Herodião, que é meu parente. E Isso, derruba só a isso. bola. Ele não faz nada, ele só é meu parente. Não, maravilhoso, tá? O pastor lá é uma bênção, mas Isso. esse meu parente Isso aqui que é pastor, meu não. parente. Isso, um abraço pro meu parente. Para você que vai ter gêmeas, toma. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalharam arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Asíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Isso. Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhe saudações. Boa. Amém. É bastante nome, tá? É bastante nome. mais Vou bonito do que o pensar outro. seriamente. Um mais bonito do que o outro. Isso, exatamente. Difícil a escolha. À primeira vista, o que te chama a atenção nesse texto, Dionei? O que você consegue, assim... O que o Senhor te ministra quando você leu pela primeira vez, por exemplo? Então, eu acho que vale a pena a gente contextualizar um pouquinho esse que é o último capítulo de Romanos, né? Paulo, ele não é conhecido da igreja de Roma, não foi ele que fundou a igreja de Roma. Ele tem o desejo de conhecer a igreja de Roma, isso ele mesmo expõe na carta. O desejo final de Paulo, além de conhecer a igreja de Roma, é chegar até na Espanha, porque ele entende que a Espanha precisa ouvir o evangelho.
E ele olha para a Espanha e vê a Igreja de Roma como uma base, né? Que pode ajudar a ele tanto em bens materiais, financeiros, para ajudá-lo a chegar até a Espanha, mas também como uma base de oração, apoio espiritual, né? Então, através dessa carta, ele se faz conhecido Claro que a Igreja de Roma conhecia o apóstolo Paulo, né? Mas ele, através desta carta, ele expõe à Igreja de Roma o evangelho que ele prega, ele expõe à Igreja de Roma a necessidade que o homem tem de ser salvo, né? E aí ele quer chegar na Espanha, conhecer o evangelho, tá? E aí, então, ele envia esta carta para a Igreja de Roma com o intuito, então, como eu falei, de receber esse apoio tanto material como espiritual. Tá. Apesar dele não conhecer a Igreja de Roma, você vê aqui no final, nesse capítulo 16, ele cumprimentando várias pessoas que estavam lá. E aí parece que é uma contradição, né? Mas se Paulo não é o fundador da Igreja de Roma, ele nunca esteve lá, como é que ele conhece tantas pessoas lá, né? É bem provável que nesses quase 20 anos de ministério que o apóstolo Paulo tinha aqui, então, ele conheceu essas pessoas no decorrer do seu ministério em outras regiões, né? Roma, na época, era como uma São Paulo da vida hoje, né? Todo mundo quer ir para lá, né? É o local onde as pessoas se desenvolvem. Então, essas pessoas aqui, Paulo conheceu no seu ministério em outras regiões, e ao enviar a carta para lá, ele ele cita estas pessoas até para tentar criar um laço entre ele e a Igreja de Roma, dizendo, viu como eu tenho pessoas aí que eu conheço, há pessoas que me conhecem, sabem da minha índole. Porque o apóstolo Paulo, geralmente, para onde ele vai, a sua fama vai na frente dele. E qual era a fama do apóstolo Paulo, principalmente entre os judeus? Que ele era um traidor. Sim. Né? Então, ele escreve esta carta mostrando qual é a sua mensagem, qual é o seu intuito. E aí descreve estes nomes aqui, dizendo, veja, tem pessoas aí na Igreja de Roma que eu conheço e me conhecem. Então, ele cria um laço com a Igreja de lá. Ao ler essa lista, eu vejo pessoas que foram importantes na vida do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, a gente vai ler a história do apóstolo Paulo, você vê Deus efetuando coisas maravilhosas através dele, né? Tanto a expansão da igreja, como milagres, né? Coisas extraordinárias acontecendo. Mas para que tudo isso acontecesse, apóstolo Paulo precisou de pessoas, de amigos. E Deus levantou estas pessoas para fazer com que o ministério do apóstolo Paulo fosse fecundo. Então, ou seja, apesar de Deus levantar líderes extraordinários, Deus também levanta pessoas no anonimato para fazer com que estes líderes extraordinários consigam alcançar os seus objetivos, né? Então eu vejo que o evangelho, essa lista aqui me diz o seguinte, que o evangelho e o reino de Deus, ele progride sim através de grandes líderes, mas também de outras pessoas, né? Aquelas que ficam nos bastidores, né? E sem elas o reino de Deus não progride. O reino de Deus não se faz só de líderes extraordinários, mas principalmente de pessoas que estão no anonimato. Sim, né? Pessoas comuns, né? Pessoas comuns, Isso é verdade. Giovanni? O que eu vejo assim, né? A responsabilidade nossa de servir o Senhor, independente da posição, né? Que aí faz todo sentido isso que o Dionei acabou de falar. Nem todo mundo vai ser um líder extraordinário, mas vai existir muitos líderes que direcionam a igreja para o caminho que o Senhor de fato quer que caminhe, né? E esses irmãos, o próprio apóstolo Paulo aponta que foram alguns deles, né? Não foram todos, foram alguns deles. E o que te chama a atenção, Dionei, né, na postura desses irmãos? O que você tira disso? Então, você tem aqui uma lista em torno aí de 27 pessoas, né? E desses 27, Paulo elogia aí
faz elogios a 12 pessoas, mais ou menos. Entre os 27 tá o parente. Tá o parente. Tá o parente. Tá o parente. Saúdem aí o quê? parente. O Herodião. Herodião. Esse é meu parente. Esse é meu parente. Maravilhoso. Sempre assim, né, cara? Não, Não, mas vai. é sempre assim. Para. Tu chega na tua sogra e fala alguma coisa, ela não te ouve, tá? Aí vem o irmão lá de Amazonas e fala a mesma coisa, ela ouve. Pronto. Olha. Falou mal da sogra. Isso é recorrente, né? Isso é recorrente. O sorriso do Junei foi maravilhoso, Luciano. Isso é recorrente, Isso aí. né? Isso aí que eu vou te É dizer. O que eu vou te dizer? Isso, isso. A gente vive na pele, assim. Até eu lembro que a gente fez algum tempo atrás, a gente fazia aqueles nossos encontros lá na casa do nosso sogro e sogra, né? E Pronto, já se queimaram forte. Eu sou casado há 14, ele é casado há 30, não estamos nem aí. Não estamos nada para perder. Eu não sei se foi citado, mas o Giovanni é Sim, são concunhados. concunhados. São né? concunhados. Exatamente. Eu não quero de forma alguma. Não. Será que eu fui convidado por causa disso? Eu não quero de forma alguma Ô, jogar parente. nada. Mas é que ele entrou no assunto muito. De uma forma muito maravilhosa. Não sei se você se lembra dos encontros que faziam. Sim. Foi dando aquela ralentada brava na casa do sogro E da sogra. Da sogra, né? Maravilhoso. Nome do sogro e da sogra, só pra Nelson e Solange. gente... Que Deus abençoe Os- vocês, meus irmãos. Os eternos. Precisam, tá? Precisam ser abençoados. Precisa. Precisam. Olha, ele tá cada vez mais Cavocando. Esse aí é o genro de Onei, tá? Isso. Ai, meu parente, ele é o parente. Vai. Então, então a gente tinha lá tipo um GP, né? Legal. Então nós nos encontrávamos, eu acho que nas quartas ou quintas-feiras, não me lembro. E a gente fazia estudos lá, né? E por vezes a gente ensinou algumas coisas lá que a priori parece que ninguém tinha ouvido, né? E aí, no decorrer do tempo, às vezes, numa conversa ou outra, algum familiar dizia, poxa, eu vi de um pregador lá, isso. A gente já conversou isso há 7 meses atrás. A gente falou isso aqui já. Acho que isso já foi em baila, né? Já passou a pauta. Estão nessa ainda? Legal. Então, né, nisso, né? Então, daí você vê, poxa, parece que profeta da casa mesmo não tem honra. Não tem honra, né? Mas voltando aqui, você perguntou sobre a postura destes irmãos, né? Então, como eu falei, o reino não se faz só de líderes proeminentes, mas como estas pessoas, e se a gente for ler de coração aberto, a gente vê que realmente o reino ele progride dependendo muito mais destas pessoas que estão nos bastidores, né, do que esses líderes proeminentes. Eu vejo na vida desses irmãos aqui justamente isso, o intento, o desejo, né, de que o reino de Deus progrida, né? Eles viam no apóstolo Paulo, sim, uma liderança espiritual, alguém que fora chamado por Deus, né, que tinha autoridade para estar falando da parte de Deus, e faziam de tudo para que o irmão Paulo tivesse todas as condições de continuar levando a palavra de Deus, né? Então eles cooperavam, não importa a forma, mas cooperavam com todas as forças e energias para que o apóstolo Paulo pregasse a sua palavra. Até eu queria citar aqui Maria, o apóstolo Paulo fala aqui que Maria saiu. Ela se esforçou, no versículo 6 diz assim, saúdo Maria que muito trabalhou por vocês. É uma frase pequena, mas no original essa palavrinha que muito trabalhou, Paulo usa uma palavra que significa se esforçar até exaustão. Aqui está arduamente. Arduamente, tipo, então. Muito. E é isso que Paulo está querendo dizer. Essa mulher trabalhou por vocês, né? Trabalhou em prol do reino, de forma que ela chegou até a exaustão. Mas Olha quem que é louco Maria isso. na fila do pão? Sim.
né? Quem é Maria? Então foi uma mulher que se esforçou até a exaustão, se cansou, se doou de forma plena em prol do reino de Deus. Então, e isso por quê? Né? Com qual objetivo? Sim. Eu lembro assim, eu nasci com os meus pais frequentando a Assembleia de Deus, né, cristãos, e muitas vezes via as irmãs lá na Assembleia de Deus, tem o círculo de oração das irmãs, tem dos irmãos também. Chegando, sei lá, 1 hora antes do culto começar, aí se ajoelhando, orando pelos irmãos, visitando as famílias durante a semana, panfletando, quantas vezes eu fui panfletar com elas. Ou seja... Tu? Eu, exatamente. Tanto que anos depois virei panfleteiro. Olha o Já tinha ministério. experiência. Olha o que Deus faz na vida da gente. Entendeu? Mas, quando começava o culto lá às 19h30, elas não apareciam. Sim. Né? Elas não apareciam. Tinham os irmãos lá, os diáconos, os presbíteros, dirigentes e tal. Mas elas estavam lá no banco sentadinhas. E quantas pessoas não viam esse trabalhar, né, delas em prol do reino de Deus, para avançar, para evangelizar e tudo mais. E nem por isso o trabalho delas foi em vão no Senhor, né? Pessoas que trabalhavam realmente de forma árdua, né? E colocando isso nos nossos dias, no nosso contexto. Mas, por exemplo, saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim. E, cara, arriscar a vida por um irmão é algo que, por vezes, hoje, nos nossos dias, é muito difícil de compreender e de, quem sabe, viver essa realidade. Será que você que está ouvindo agora, você que está assistindo aqui no YouTube, você arriscaria a sua própria vida? Ou seja, os projetos que você tinha para você, que você tem para você, os seus sonhos aí, o seu contexto de vida, a sua conta bancária, o seu Instagram, o seu relacionamento. Será que você colocaria tudo isso em xeque, em prol de um outro irmão, para que a mensagem continuasse sendo propagada? Essa é uma boa pergunta. Sim. E talvez revela bastante do que era esse trabalhar arduamente. Sim. Que o Dionei colocou aqui, né? O que seria esse trabalhar arduamente? Na prática, Paulo cita, eles arriscaram a vida por mim. E aí olha o que aconteceu por conta disso. Sou grato a eles. Não apenas eu. Eles arriscaram a vida por um ali, nessa ocasião específica. Isso no versículo 4. Não apenas eu, que sou grato a isso, vírgula, mas todas as igrejas dos gentios. Então, por um ato de eles se arriscarem para que o evangelho fosse propagado, para cuidar da vida de um, todas as igrejas dos gentios estavam sendo gratas àqueles irmãos. E olha como é gracioso, porque às vezes o Dionei prega para uma pessoa e foi isso. Só que aquela pessoa recebeu essa mensagem do Senhor e quem sabe alcançou mais 50 famílias. Ele Sim. nunca mais vai saber disso. Mas olha que coisa gloriosa. Sim. É quando a gente se doa arduamente para o Senhor. Isso é muito, muito legal. Inclusive, uma coisa que você citou e que eu acho que no meio evangélico se perdeu muito e até, infelizmente, se crê pouco, é na questão da oração, né? O apóstolo Paulo, em determinado momento, ele pede oração. Olha, o apóstolo Paulo pedindo a oração dos irmãos. Para quê? Para que o Senhor me dê ousadia para pregar o evangelho. Paulo sabia que a oração dos irmãos era um combustível, era
poderia trazer possibilidades de mais ousadia na pregação. Ele cria na oração dos irmãos. Então, muitas pessoas acreditam hoje que fazer algo para o Senhor é ter uma posição na igreja, ter alguma atividade dentro da igreja. Na verdade, o reino de Deus não se limita apenas a você ter uma atividade dentro da igreja. É bom que todo crente se engajasse nas atividades da igreja. Mas quanto tempo a gente tira, por exemplo, já que a gente vai no culto domingo, na quarta-feira, quanto tempo tira para orar pelo pregador que vai trazer a mensagem naquele dia? Para que o Senhor, através daquele irmão que vai pregar, dê ousadia, ilumine, dê sabedoria, para que aquelas palavras que vão ser ditas por aquele irmão alcance os corações que vão estar ali presentes, né? Que o Senhor ilumine no sentido de que ele não venha falar os seus achismos, mas se limite a falar aquilo que é evangelho verdadeiro. E isso é algo que a gente precisa. A igreja caminha também desta forma em locais ocultos, que é o meu quarto, que é o meu local de oração. Vou estar lá orando pelo meu pastor, vou estar lá orando por aquele irmão que vai estar à frente falando. Que o Senhor dê sabedoria e ilumine para que o evangelho então alcance as pessoas, né? O próprio apóstolo cria nisso. Então, a igreja precisa disso. Sim. Né? E já fica um grande ensinamento, né? Por exemplo, quando ele pede oração, de que, meus irmãos, não achem que eu não precise de oração. Sim. Né? Não é porque... Não sou de ferro. Isso, né? E aí eu lembro muito quando ele vai rebater as pessoas que justamente estavam querendo levantar esses ídolos para si, né? Tipo, acaso fui eu que salvei vocês? Não. Porque um diz que é de Paulo, o outro diz que é de Apolo, o outro diz que é de Cefas. Então, foram eles que se entregaram por vocês ou não? Então, isso mostra, primeiro, que eu sou um irmão, e a gente olhando, né, Paulo, biblicamente, ele vai descendo a ladeira, né, de apóstolo, tal, depois para irmão, depois para o mais pecador de todos, porque quando você vai buscando cada vez mais o Senhor, você vai baixando a sua bola, né? Sim. Você vai percebendo que você é só uma peça no corpo de Cristo e que você não é o gás da coca, como a gente... Quanto mais perto da luz, mais sujeira você vê no tecido, né? E aí você se sente cada vez mais indigno de estar ali, daquilo que o Senhor te confiou. Isso não é, obviamente, para se rebaixar, tu não é nada, de fato que tu não é nada, mas assim... Uma falsa humildade. Uma falsa humildade, exatamente. Mas que você entenda o poder, inclusive, de ser um irmão. Sim. Sabe? De você se entender como um irmão e expor as suas... obviamente, para pessoas corretas, e também tem muito disso, né? De a gente se abrir para qualquer pessoa e de repente os teus problemas estão sendo levados como fofoca para tudo quanto é lado. Não é isso. Mas peça oração para os irmãos, sabe? Sim. Você é frágil também. Então, não tente às vezes guardar para você, não, o que os irmãos vão pensar de mim se eu pedir uma oração em relação a isso? A minha popularidade, não, eles vão pensar, mas tu tá precisando disso? Entende? A gente começa a botar o nosso ego na frente, o que vão pensar de nós, né? E então, quando você falou isso aí, me veio muito à mente isso, sabe? Você saber do poder da oração e desfrutar disso com a igreja, sabe? Ore por mim. E óbvio, isso não vai isentar de você de orar, mas é poderoso quando a igreja ora, né? A gente precisa ter consciência de corpo, né? A gente precisa ter essa consciência de que a gente é um corpo, o corpo de Cristo, a igreja, né? E como já foi falado aqui em outros momentos, o corpo tem vários membros, então cada membro com sua atividade. Agora, a gente precisa ter um pensamento único de progredir, de levar o evangelho. Alguns vão ter este ministério. E quando eu falo ministério, sim, tem aquelas pessoas
que têm afinidade maior na oração, mas isso é algo que precisa ser praticado por todos os cristãos. Sim. Não é algo. Eu não posso criar um departamento de oração e dizer, tu é responsável por oração, eu não vou orar. Né? Sim. Todos os crentes precisam orar. Mas a gente precisa crer nesse ministério, nessa atividade que o verdadeiro cristão tem, que é a da oração, e orar por estes irmãos que estão à frente do trabalho, aqueles que se destacam, aqueles que o Senhor mesmo separou para colocar como liderança. Não é que eles são melhores, são mais amados, né? Mas que assim Deus, na sua sabedoria, na sua providência, separou eles para esse ministério. E a gente precisa orar, sim, né? Eu tenho por prática, até porque por vezes eu estou lá também ministrando, mas eu tenho por prática, no momento em que o irmão tá pregando, está ali orando, pedindo para que o Senhor ilumine, que o Senhor traga as palavras corretas, os pensamentos, que consiga encaixar a sequência dos pensamentos, que a mensagem flua, até porque no final eu serei também edificado por aquilo, né? Então a gente sim precisa buscar isso no Senhor, né? E eu vejo isso na vida desses irmãos aqui desta lista, que se gastaram, né, para que o ministério, com o objetivo único, não de elevar o nome do apóstolo Paulo, né? Não também para dizer, viu, eu sou amigo do apóstolo Paulo, não, mas para que o reino de Deus se propagasse. Quando você falou aqui de Priscila e Áquila, que correram até, arriscaram a própria cabeça, não se sabe ao certo quando isso aconteceu, né? Alguns entendem que pode ser aquele tumulto que houve na cidade de Éfeso, quando a cidade, você pensa, não era uma cidade pequena, a cidade inteira se levantou e buscavam o apóstolo Paulo, né? Então eles acreditam que possa ser esse momento período, em que Então você imagina uma cidade inteira e você colocar a sua cabeça a risco por causa de um irmão, né, que está pregando o evangelho, né? Então é aquela ficha que cai na nossa cabeça hoje, assim, como o machado do Dionei. Né? Do tipo, cara, olha essa realidade de corpo, né? Sim. De corpo. Não, e eles entenderam de fato que o trabalho para o Senhor não é perdido, né? Sim. Não tem trabalho que é feito para o Senhor que é perdido. Porque, por exemplo, qualquer irmão desses que a gente citou, como o próprio John falou, não estavam servindo o apóstolo Paulo, estavam servindo Cristo. Sim. Eles estavam o propósito deles era servir Cristo, né? E se servir Cristo fosse colocar a cabeça em risco para proteção do próprio apóstolo, ou como Maria, que sabe lá Deus o que essa mulher não fez por quanto tempo, carga horária para proteger, para cuidar, enfim, ou seja, dá de perceber o entendimento deles em nada do que eu fizer para o Senhor vai ficar perdido. Sim, é verdade. Que animal. Sim. Isso. Por exemplo, no momento quando o apóstolo Paulo se converteu, né? A gente sabe que ele estava numa casa, cego, lá jejuando e orando. Aí Deus chama um irmão lá e diz, vai até a casa onde está lá o meu servo Paulo e você vai lá e orar por ele. Aí a pessoa, mas peraí, eu vou lá orar? Eu sei cara, quem esse é, esse aí é o perseguidor brabo. Eu vou estar colocando a minha vida a risco. Abrir a boca do leão e dizer, eu tô aqui. Como assim? Ele disse, não, vai porque agora ele é meu servo. E aí o irmão Ananias, né? Ananias, vai lá e ora por ele. E some. Nunca mais, a gente não vê mais nada sobre ele. Mas esse homem foi lá e orou pelo apóstolo Paulo, né? E aí as escamas caem no apóstolo, e Paulo levanta dali, e aí a gente vê todo o ministério, tudo que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Mas o start no ministério do apóstolo Paulo foi aquele homem lá, que correu o risco de estar caindo numa armadilha. Sim. Porque Paulo estava perseguindo a igreja. Opa, eu vou dar sorte ao azar. Sim.
vou me colocar diante do cara. E se for mentira dele? Sim. Mas esse homem, em obediência a Cristo, vai lá e ora pelo apóstolo Paulo, né? E aí a gente vê todo o ministério do apóstolo Paulo. Imagina também, Giovanni, que ele deu esse... né, foi obediente ao Senhor e orou. Paulo seguiu o seu caminho e ele provavelmente, eu tenho quase, né, a plena convicção e certeza disso, de que continuou também levando o evangelho, morreu no Senhor, está com o Senhor. E quanta coisa ele fez que não está registrado. Sim. Né? Porque em tese ele se afastou, entre aspas, né? Cada um seguiu o seu mundo, né? Sim. Mas sabe o que eu tirei agora desse trechinho, cara? A obediência ao Senhor. Sabe? Esse cara foi obediente ao Senhor, entendendo qual era a voz do Senhor, que é o mal que hoje a gente também enfrenta, né? Todo mundo ouve vozes, e tudo aponta para Cristo. Ah, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo. E esse cara ouviu a voz do Senhor, de fato, num sentido de obediência ao crescimento da obra de Deus. E isso é muito interessante. Quando a gente fala do crescimento da obra de Deus, ou do trabalho no Senhor, a gente não fala às vezes desse crescimento ao olho nu visível, né? Meu, aquela igreja está com 1.000 e no outro ano já está com 5.000. A gente nem está falando nisso, porque Paulo ele ia pegando de pouquinho em pouquinho e ele ia construindo essa obra no Senhor. Então é um outro cuidado que a gente precisa ter também. Outro exemplo é quando você vê ali no início da igreja, né? Os apóstolos estavam ministrando, pregando a palavra, e a igreja começou a crescer. E aí a igreja começou a ter os seus problemas lá, porque alguns vieram reclamar para os apóstolos que as cestas básicas estão sendo distribuídas, mas algumas mulheres aí, as gentios, as gregas, as viúvas não estavam recebendo. O negócio não está funcionando direito. Aí a igreja decidiu, né, os apóstolos decidiram, então a gente vai separar homens aí cheios do Espírito Santo, de boa fama, separaram aí 7, né, diáconos. Eles vão cuidar dessa parte social, vamos dizer, da igreja, e a gente vai se limitar à pregação da palavra. E foram escolhidos 7 nomes ali, a gente vê lá em Atos 5, tem o nome desses 7 homens aí. O Atos 6. Atos 6? 6, isso. 6, 3 e 5, né? Não, e é legal, porque olha o crivo que tinha que ter esses irmãos para servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Ou seja, os irmãos que estavam servindo a mesa, que provavelmente não eram vistos, não tinha pompa, os caras tinham que ter bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Sim. E escolheram Estevão. O primeirinho já, tá? Estevão. E um pouquinho mais para frente a gente vai ver o conhecimento do irmão. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Mas o que arrebatou a minha alma quando eu li pela primeira vez cara, como assim? Quer dizer que um ministério teoricamente não tão importante aos nossos olhos... Com tanto destaque, né? Não tem muito destaque, exatamente. Só entrega a cesta. Sabe? E os caras tinham que ter bom testemunho, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Que demais isso. Mas, assim, ó, o que eu queria destacar desse texto aí é que a gente conhece 2 deles, né? Foram 7. E a gente conhece... O Nicanor ninguém falou mais nada. O Timon, cadê? Você vai ouvir ali de Estevão e Filipe. Né? Mas a gente tem mais 5. Né? E a gente vê a importância do trabalho, e com certeza
pelas características que foi dado desses homens, esses homens Sim. também eram cheios do Espírito Santo, Sim. faziam a obra. Mas você vê que estes diáconos, eles prestaram um serviço amoroso em cuidar da igreja e tiraram essa carga dos apóstolos para que estes, então, se dedicassem única e exclusivamente à pregação do evangelho. Então, assim, 7 homens, 5 deles dos quais não é falado mais nada, mas que cuidaram da igreja a ponto em que os apóstolos tinham o seu tempo, então, dedicado totalmente à pregação do evangelho. Eles cooperando, né? Cooperando. Né? Então, assim, você vê essas pessoas nos bastidores, cuidando daquelas necessidades da igreja, e aí fazendo com que a igreja fluísse, andasse, caminhasse de forma unida, né? Porque já estava tendo ali certas intrigas, discussões. Até a própria necessidade do motivo de ter Exatamente. chamado eles. E aí, o trabalho destes homens vai abafar estas discussões, dando então a possibilidade dos apóstolos se dedicarem à pregação do evangelho. Mas estavam ali, Sim. nos bastidores. Ninguém sabe mais nada, pelo menos desses 5 a gente não sabe mais nada, mas estavam ali auxiliando na obra de Deus. Heróis do anonimato. Heróis do anonimato. Realmente. Hoje, na nossa cultura, né, eclesiástica, você acha que, por vezes, os irmãos se perdem nesse sistema da meritocracia? Do tipo, eu trabalhei arduamente, então eu preciso estar numa posição de destaque. Preciso ser presbítero. Eu tô liderando um grupo de oração, então eu quero uma menção no culto. Né? Você consegue, Johnny, perceber alguns sintomas desse sistema da meritocracia? Eu preciso receber pelo que eu fiz. Preciso da minha foto no banner. Não, ele quer ser polêmico, tá? Não. Esse teu concunhado, eu vou te dizer uma coisa. Acho que a gente... Vocês que são parentes que se virem, entendeu? Acho que a gente precisa voltar àqueles encontros lá de quarta. Ai, gente, vai. Só não sei se o sogro e a sogra vão ver. Vamos fazer lá em casa. Não, a casa caiu, tá? Casa caiu. A gente vai fazer lá na casa do Arthur, que também Isso, tem, né? isso. Isso. Vamos lá, Então vai tá. ser top. Tem café lá, Arthur? Tem. Pronto, Tem, é lá. Fechou, vamos lá. Fechou. Então, aquele negócio, né? Eu tô aqui tanto tempo fazendo, e por que aquele irmão assumiu aquele trabalho que... Né? Eu acho assim, se a pessoa entende dessa forma, eu acredito que essa pessoa não compreendeu o que é a graça, né? Porque dentro do reino de Deus eu não vejo espaço para meritocracia. Né? Como foi dito, acho que o Giovanni falou um tempo atrás aqui, quando a gente acorda, né? É a graça de Deus que nos faz ouvir o barulho do celular para acordar. Então, assim, a gente só está aqui pela graça. A gente vive, a gente respira, a gente acorda por causa da graça, né? Se eu me destaco... um pouquinho mais pra cá pra pegar bem a voz. Se eu me destaco dentro da igreja, é puramente graça. Primeiro porque a gente faz parte do reino, não é porque a gente escolheu. Né? Porque se fosse depender unicamente da minha escolha, eu jamais queria Deus. Sim. Né? Então, quando ele me chamou lá pelos 92, 91. Meu Senhor. Né? Faz tempo. E ele já tinha 40 anos. Essa é uma... Antes de você continuar, Johnny, não perdendo o teu raciocínio aí, sim. A pessoa pergunta, quando que o Senhor me chama? Né? Como é que ele me chama se ninguém quer a Deus? É algo muito misterioso, mas, por exemplo, você que está ouvindo aí pela primeira vez e se questionou, mas como é que é esse chamar que o Johnny está falando? Sabe aquele desejo que vem lá no íntimo da alma de eu preciso do Senhor. Eu não sei nem o que é, mas algo dentro de você é como um imã, assim, de eu preciso buscar, eu preciso estar perto dos irmãos, eu preciso, da forma que está,
eu não nasci para viver dessa forma, sabe? Às vezes você não vai ouvir um vem, né? Sim. A la Cid Moreira, né? Você não vai ouvir. Mas lá no íntimo do seu... Lá no íntimo do seu coração, da sua alma, algo começa a se mover e aquecer dentro de você. Quando você ouve sobre o seu mestre, quando você ouve sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, começa a acontecer algo estranhamente misterioso dentro de você. Eu começo até a me alegrar muito no Senhor, porque comigo foi dessa forma e com vários irmãos que eu conheço foram dessa forma. Não tem como explicar e validar, é algo que vem dele, né? Ele mesmo que nos dá força de acreditar e crer no Senhor. Sim. Né? É um vazio que se aloja dentro da gente e a gente não encontra absolutamente nada nesse mundo que possa preencher esse vazio, né? E aí só algo maior do que qualquer coisa nesse mundo, né? Um vazio que somente Deus pode preencher, né? Então você imagine o tamanho desse vazio, né? Que somente Deus pode preencher. Mas o que eu estava falando, a questão da meritocracia, dentro do corpo da igreja não existe espaço para isso, né? Até porque a gente faz parte do corpo puramente por graça. E o único sentimento de que deve existir no nosso coração, sim, eu devo fazer com excelência, com esforço. Eu preciso entender qual é o meu chamado, meu dom, aquilo que Deus... Todo mundo tem dom, ninguém pode dizer assim, eu... Não tenho nada. Não tenho nada para dar, não. Eu conheço um. Tem um na família. Na tua família. Na tua. Que diz, Meu parente. Desprovido de dons. Tem qualquer dom. Tá. Famoso Eliezer. Mas ele tem o dom dele, sim. Ele sabe, né? Então, assim, a gente não pode dizer que não tem dom, que a gente não consegue fazer absolutamente nada pro Senhor. Sim, não. Todo mundo tem o seu dom. Todo mundo tem o seu lugar no corpo, todo mundo tem o seu lugar na igreja. E o sentimento que deve existir no meu coração é fazer com que o reino de Deus progrida. E se para o reino de Deus progredir, eu entender que o meu lugar é um lugar de incentivador, que é aquele de repente estar lá sentado na cadeira, batendo palma, disse, é isso aí, irmão, amém, graças a Deus, batendo palma pelo pregador, está incentivando o pregador. Se esse é o meu ministério, eu vou fazer com excelência, vou bater palma mais forte do que os outros irmãos. Mas assim, não tem lugar para isso. É claro que a Bíblia diz que a gente precisa dar honra a quem tem honra, né? Eu preciso reconhecer o trabalho dos irmãos também, mas eu não posso fazer o trabalho e a obra de Deus querendo ser reconhecido pelos homens, né? Mas eu preciso fazer com excelência para que no final Cristo seja glorificado. Sim. Né? A gente tem o exemplo do apóstolo Paulo, né? Quando a igreja de Corinto disse, não, eu gosto do Gil, do John, não, eu sou do Dionei. Não, calma aí, todo mundo aqui é igual. Sim. A gente rega, a gente planta, faz, mas quem dá o crescimento, quem desenvolve é o Senhor. Então a glória final é dele. Sim. Né? Então sim, se não está, faz sentido não essa faz meritocracia. sentido. É uma contradição. Tá. É não entender o que é a graça. Se No existe, mundo pode isso até tá errado. funcionar dessa forma, né? Em alguns A lugares. gente está falando no contexto Isso. igreja. Né? Então, e aí é muito importante porque os moldes do mundo não são os moldes de Deus. Né? Justamente é o que a Bíblia diz, olha, vocês não vão se amoldar a Sim. como é o mundo. O próprio Cristo vai falar isso aos seus discípulos, né? Porque lá a meritocracia diz o quê? Se esforça, faça e você vai conquistar. Você vai ser... Sim. A ideia é de você chegar... Sim. Depende de você. Você chegar assim às posições, mas você está em destaque lá em cima. Dentro da igreja isso não... O que Cristo ensina? Você quer ser grande no reino? Você vai ser o quê? Você é o cara que está lá sentado lá em cima e diz, me sirvo? Não, pelo contrário. Você vai ser o menor.
Você vai servir. Exatamente. A ética do reino, a lógica do reino é diferente. Você quer ser grande? Seja o menor. Né? Então a meritocracia não encaixa na concepção. Quer ser o primeiro? Seja o último. Seja o último. Né? Então é uma contradição. Né? Não tem espaço dentro do corpo para isso. Claro, de novo, né? A gente isso não significa então que, ok, vou ficar sentado esperando as coisas acontecerem. Não, eu vou me esforçar. Entender qual é a minha função, a minha atividade dentro do corpo. Às vezes, já fui questionado por alguns irmãos, assim, algumas pessoas, principalmente aqueles que abraçaram há pouco tempo a fé, dizem, tá, mas o que eu faço? Disse, mano, quer saber qual é o teu dom? Mete a cara. Sirva. Sim. Procure servir. Né? Procure andar com irmãos agora mais maduros, tal, mas procure servir. E aí tem gente que vai lá cantar já teve casos de pessoas... Não, já cantei no coral, já toquei na banda, já fiz evangelismo, já fui dar aula de escola dominical, já fui fazer isso, aquilo. Passou por quase todos os, vamos dizer, departamentos da igreja. Até aqui encontrou. Disse, opa, aqui eu me encaixei. Aqui eu me senti que eu estou no lugar certo. E assim, experimente a igreja, experimente a tua comunidade, né? Experimente as atividades que tem, né? E aí tenho a absoluta certeza. Né? E você vai encontrar... Como um verdadeiro cristão, né? Vai lá, Giovanni. Eu ia falar o Noro, né? Mas o Johnny... Ô, Johnny, e vendo esses irmãos do anonimatos, né, dos anonimatos, digamos, os irmãos que a gente muito pouco viu, como que tu acha, como que tu gostaria de ser lembrado, por exemplo, pela Bruna, pelo Mateus, pela Catarina, enfim, pelas pessoas que estão ao teu redor? Como é que você é o cara que lá no teu mármorezinho que não tá longe, né? Eu já evito levantar o braço, né? Sim. Eu poderia comer qualquer abacate. Não, eu não tô comendo abacate ainda. Mas já eu fico meio chateado quando eu... Se alguém pegar a referência, o processo vem. O processo vem. Mas esse aqui é do meu quintal. Um abraço pro nosso irmão Sidão. Ai, meu Deus. Já tô evitando levantar o braço. Tá. Não, nós estamos nós três aqui, tá? Se qualquer pedido chegar aqui no Belas, nós três iremos responder pelo abacate, tá? Vai. Então, como... A Catarina, né, que vai ser... tá em gestação, né? Minha que legal, netinha, né? Sério? Minha netinha. Que legal. Inclusive, a gente te trouxe aqui para tu convencer a Bruna de mudar o nome, tá? Te damos várias opções de nomes. Isso, não. Que tal Trifosa? Eu acho que ela ia gostar. Assim, até as duas ali, apesar de parecem feios esses nomes, né? No grego tem a ideia de algo, um aroma bom, né? Um aroma suave, gostoso. Então, e por ser nomes bem parecidos, há uma ideia de que eram gêmeas, irmãs gêmeas. E aí o pai deu estes nomes como um cheiro suave, como... E que também tem esse contexto de... hoje, a forma que a gente dá nome não é a forma que eles davam nome antigamente. Antes tinha um significado. Sim. Eu vou botar o nome tal porque quer dizer isso. Hoje a gente bota um nome que às vezes vai ficar boa numa logo. Isso, né? na logo. Eu vou botar Otto, que é um 2O e tem 2T. E de frente pra trás, de trás pra frente é a mesma coisa. Na capa do CD vai O cara já largou o dele, tá? Não. Na capa do CD vai ficar top. Não, é outra coisa. Já né? Pensa nos aniversários pra frente, Sim. a decoração já vai ficar legal. São duas né? letras. O Instagram vai ser diferente. Não. Mas era outra coisa, né? Mas só dando esse adendo assim, mas que legal. Na nossa época a gente já tentava colocar nome com filho com a letra lá do final do alfabeto, em questão de prova, essas coisas, é o último a ser chamado. Né? Meu pai, não, essa aí agora ele foi longe, tá? Deonei, eu sempre fui o primeiro. Pronto. Então, como é que eu quero ser lembrado? A princípio, eu quero que, quando meu nome estiver
no mármore, né? Você sabe que esse corte aqui vai ser exposto no dia que a gente tiver na caixa, né? No dia que a gente tiver na caixinha, eles vão falar, olha como o irmão... Toma! E tu sabe quem vai estar lá no nosso tocando, né? A banga. A banga. Ai, vai ter... Esse corte vão ter 4 visualizações, que é o da família, que vai estar no telão. Isso. Porque a banga Meu estava Deus. lá no Isso. velório de Adão. Isso. Estava lá. A avó do Dionei. E vai estar no nosso. Ai, gente. A avó das nossas esposas já tem 179 anos. Tá, ela não viu o dilúvio, mas pisou no barro. Pisou no É barro. isso? Tá. Diz ela no barro. que vai viver mais 100. Eu não sei o que fazer da vida. Tá? Vai estar ela e a Elizabeth II tomando Isso. um chazinho, Chazinho. em 2049. Assistindo esse corte. Vamos lá. Vamos lá. Como é que eu quero ser lembrado, né? Primeiramente que Cristo habitou em mim. Eu quero que a minha filha, ao lembrar de mim, e não sei o quanto que eu vou ter de tempo com a minha neta, e eu quero citar aqui o meu genro também, né? Isso, Mateus. O Mateus. Que ao olhar para mim, lembrar de mim, que lembram como um homem de Deus, né? Alguém que viveu com Cristo. Amém. Até estava escutando esses dias um pastor, e ele disse assim, eu tenho 3 filhos. E eu fui pregar numa igrejinha bem pequena. E que era um simpósio, um encontro lá, em que todas as igrejas se uniram para aquele trabalho. Uhum. E após o culto, eu fui jantar na casa do pastor. E esse pastor também tinha 3 filhos. E o segundo dirigente da igreja também tinha 3 filhos. E aí foi todo mundo jantar na casa do pastor. E eu disse, eu gosto muito de criança. E aí comecei a interagir com aquelas crianças de várias idades. Lá era uma escadinha. E eu comecei a perguntar para os filhos do segundo lá, o que você quer ser quando crescer? Aí eu disse, eu quero ser um advogado, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E aí ele foi perguntar para os filhos do pastor, né? E aí ele perguntou para o menino mais velho do pastor, e ele disse, o que você quer ser quando crescer? E ele disse assim, eu quero ser como meu pai. E ele disse, como assim como meu pai? Eu quero ser um homem de Deus como o meu pai é. Caramba. O filho do pastor, né? Porque geralmente dizem que sempre tem aquela... não, meu pai é um santo da igreja. E aí sempre existe aquela... Tu é filho de pastor, eu acho que pode falar melhor do que eu, né? Mas existe sempre aquelas intrigas, assim. Mas aquele menino via no pai Deus, ele via a obra de Cristo verdadeiramente na vida do pai dele. Ele disse, não... Aí os demais, eu quero ser isso, quero ser aquilo. E aquele menino, com sinceridade, disse, não, eu quero ser que nem meu pai. Eu quero ser um homem de Deus como o meu pai. Ou exemplo daquele homem, né? Aí diz ele que ele parou de perguntar ali, nem perguntou nem para os filhos dele. Eu disse, eu parei ali. E eu disse, que impacto esse homem tinha sobre o filho, né? Eu quero ser vendedor de chup-chup, porque igual meu pai não quero não. Aí não tem condições, né? Então, assim, quando eu faltar aqui, né? Eu quero que ao lembrar de mim, a minha filha, minha neta, meu genro, lembrem o que meu pai faria neste momento. Eu tenho certeza que ele buscaria o Senhor, a resposta no Senhor. Que demais. Né? Então, quero ser lembrado desta forma, como um servo de Cristo. Amém. Como quem serve. Amém. Não como alguém que quis se destacar, como quis, eu quero, ser destacado. Explodir. Não, eu quero ser lembrado como alguém que serviu, né? Que serviu no reino, que serviu a família, que é um exemplo de alguém que realmente teve uma vida de intimidade com Deus. Como é que eu vou demonstrar isso? Não só em conhecimento bíblico, mas em vida, em atitudes, em ações, né? E que verdadeiramente eles se lembrem
de mim como alguém que serviu, né? Amém. Como está no Evangelho. Então é assim que eu quero ser lembrado. Eu lembrei agora do primeiro episódio, né, que a gente fez aqui. E a gente falou justamente de que como nós seremos abençoados através de irmãos que muitos ainda não conhecem. Que ainda não te conhecia muito bem, mas como foi bom esse tempo de conversarmos, sabe? Porque, às vezes, a gente até lendo aqui Romanos 16, isso se tornando real quando a gente conversa, por exemplo, aqui com o Dionei Machado, servindo o Senhor, tendo esse desejo de quando for estar com Cristo, que ele seja lembrado aqui como um servo, aquele que serve mesmo, né? Por vezes até, Giovanni, a nossa cultura, né, eclesiástica, por vezes também, colocou as pessoas como se fosse um sucesso na fé, aquelas que iriam voar em asas de ferro, né, que seriam os aviões, e nada contra, assim, mas é que muita gente ouvia e falava, não, aí tá um cara que teve sucesso como um cristão, um cara que voa para pregar às nações, e a gente esquece que a igreja de Cristo, ela se expandiu através de pessoas comuns, com trabalhos comuns, os comerciantes, não é? Então, o cara, aí você pode ouvir aqui, um quer ser o filho do pastor quer ser igual ao pai e o outro quer ser advogado. Então, são duas coisas diferentes, não tem nada de glorioso nisso. Tem, né? Você que não vai trabalhar para o Senhor pregando para uma comunidade de fé, precisa servir e ser um cristão genuíno, operando aqui como nosso irmão Arthur aqui. Entendeu? Você que está nesse ramo da advocacia, seja o melhor advogado que você puder, sirva sendo o melhor que você puder e honre o nome do Senhor Jesus. Eu que trabalho em rádio, cara, vou ser o melhor comunicador possível para transmitir o Senhor através disso, né? Já que nós precisamos dar glórias a Ele em toda e qualquer circunstância, né? Façam, quer comam, quer bebam, ou vocês façam quaisquer outras coisas, qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então isso quebra esse paradigma muitas vezes de que eu preciso ser conhecido para que realmente o meu ministério tenha relevância, ou que a minha igreja local tenha relevância, ou que os irmãos tenham relevância, porque enquanto não aparecer num jornal, não está dando certo. Enquanto a gente não tiver 1000 pessoas aqui, não está dando certo. Não é dessa forma que a Bíblia nos mostra que é uma vida cristã de sucesso. A vida cristã de sucesso é ser um irmão, amando os irmãos, servindo uns aos outros e, como a gente leu aqui, trabalhando arduamente. Isso é demais. E que esse trabalhar seja para o Senhor, né? Sim. Sempre aponta para o Senhor, nunca para a gente, cara. Até porque o nosso nosso lado, assim, a gente precisa fazer, né? Sim. A gente precisa fazer. Sim. Como foi dito aqui, a gente precisa se esforçar e fazer. Quem vai dar o crescimento é o Senhor. Então, a minha preocupação não é com o crescimento, mas fazer com excelência, fazer para a glória do Senhor. Mas quem vai dar o crescimento é o Senhor. A gente não sabe o impacto e como Deus trabalha em toda a situação, em tudo que a gente faz. A gente não tem ideia do alcance das coisas que a gente faz, porque quem vai trabalhar estas coisas, quem vai dar crescimento ao Senhor. O apóstolo Paulo, tenho certeza que no ministério dele, ele nunca desejou e quis ser preso. Ele queria pregar o evangelho, mas ele foi preso. Por ser preso, é onde o apóstolo Paulo teve tempo para escrever, cartas que hoje chegaram até nós. E são, por exemplo, Filipenses, que é fala de alegria, uma das mais belas cartas que o apóstolo Paulo escreveu.
Mas se ele não tivesse preso, eu pergunto, será que nós teríamos a carta de Filipenses? Sim. Então a gente não tem ideia do impacto e da extensão e do alcance que Deus vai dar para aquelas coisas que acontecem na vida e por aquilo que a gente faz. Às vezes uma palavra, um abraço, coisas que a gente acha, uma oração. Tá, mas eu tô orando aqui no meu quarto, tá? Ninguém tá vendo. Não interessa, o Senhor está vendo. Sim. E aí a gente não sabe o alcance de todas essas coisas. O que a gente precisa se preocupar é em fazer. Amém. E fazer para o Senhor. Amém. Bom, que tempo abençoador, hein, Giovanni? Bom, né? Que momento incrível. Juntos no Senhor, aqui aprendendo um pouco mais, conversando um pouco mais e compreendendo que por mais que você não seja conhecido, né, o que importa é ser conhecido pelo Senhor. Seja conhecido do Senhor. Exatamente. Eu lembro muito de Mateus, quando vão chegar diante de Jesus e vão falar assim, mas em teu nome eu preguei, eu expulsei demônios, eu fiz e aconteci. E aí ele vai dizer, mas apartai-vos de mim, porque eu não conheço. Não te conheço. não te conheço. Então não importa você falar a senha certa, Jesus, está na sua boca a Trindade, se o Senhor não conhecer você, você precisa ser conhecido pelo Senhor. Então, tire da sua mente qualquer tipo de entendimento que as pessoas precisam conhecer você. Não. Se você for chamado para servir uma família, cara, glória a Deus. O Senhor precisa ser conhecido e Ele conhecer você. Giovanni Claudino, que honra e que alegria estarmos aqui mais uma vez. Foi uma bênção, né? E como o John falou, que o Senhor possa ser conhecido, né? Independente de qual é o meu nome, qual é meu sobrenome, Jesus Cristo precisa ser conhecido. E que a gente possa viver de fato para apresentar Jesus para as pessoas. Que a gente possa doar a nossa vida, doar tudo que a gente tem para que o nome de Cristo seja exaltado, glorificado e conhecido. Amém. Foi muito bom ter você aqui, Johnny. Amém. Prazer. Meu desejo é esse. Ser conhecido do Senhor e fazer o Senhor ser conhecido através da minha de vida. nossas vidas. É É isso. ser um canal, um meio, né? Amém. Seja a minha família, seja a minha igreja, seja a sociedade onde eu estou inserido, né? Que o Senhor seja conhecido. Que você tenha sido abençoado nesse episódio. Saiba que nós estamos fazendo isso todas as semanas para que o reino do Senhor avance, para que você possa ter material, inclusive para abençoar outras pessoas. Então, se você não se inscreveu nesse canal aqui do Santo Podcast, se inscreva, né? Você pode também compartilhar essa mensagem. E você que está ouvindo no Spotify ou enfim em outra plataforma, seja muito abençoado e baixe aí, né? Dê aquele likezinho, tem um likezinho também aí que ajuda a divulgar o podcast, tá bom? Então quando eles procurarem pelo tema, vai aparecer o nosso e que possa abençoar as pessoas. Até na semana que vem, Giovanni vai estar comigo também, vamos ver quem vai estar junto com a gente, ou se vai ser somente só nós dois. Você, só nós dois, o duo, né? Mas de qualquer forma vai ser incrível mais um episódio. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que você possa passar essa semana remoendo tudo que a gente falou aqui. Daqui a pouquinho, 6 da tarde, tem o primeiro corte desse episódio. Deus abençoe. Valeu! Valeu. Amém.